De volta já aqui com Bem Assim. E olha só, viu, pessoal? Vamos continuar o nosso papo aqui sobre alimentação. Hoje o programa está todo temático aí nesse tema. Pois é, além de atrapalhar a praticidade dentro da cozinha, você sabia que uma geladeira ali que fica bagunçada, ela também pode ser um risco para a saúde dos moradores? Pois é, viu? Além da exposição de alimentos frescos misturados a outros que já passaram ali do tempo de armazenamento, o que pode gerar, compostos antinutricionais. Isso também pode aumentar o consumo de alimentos estragados. Pois é, quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a nutricionista e estudante de gastronomia da Uninasal, Paloma Sena Amorim, que está aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada pela presença. Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença. É isso mesmo? Os alimentos, eles têm um lugar certo na geladeira, Paloma? Tem um lugar certo. E essa questão que você falou da contaminação, não só do risco do alimento já estar estragado e contaminar outros, mas a questão da contaminação cruzada. Quando a gente traz um alimento da rua e coloca ele ali na geladeira, sem higienizar, aí vai e passa para pode contaminar. Nossa. Contaminar principalmente pelo lugar que ele está. Porque se tem um alimento cru junto com um alimento já pronto para consumo, não é legal. Porque você não sabe o que é que vai passar, o que não vai. A temperatura que vai estar também. Sim. Porque tem uma temperatura ideal para cada alimento. Então, realmente pode acontecer uma contaminação cruzada? Sim, uma contaminação cruzada. Você abrir, vamos supor, uma lata de ervilha e não consumir toda, deixar ali aberta. Sim. Além do alimento ressecar, ele também pode contaminar outros alimentos. Eu não sabia disso, eu não achava que isso seria possível, mas isso é possível, então. E o ideal, inclusive, se você não usar todo, coloca no recipiente de plástico e tampa. Fechadinho. Exatamente. Então, sempre deixar todos os nossos alimentos, eles fechados? O ideal é que sim, alguns alimentos como a cebola, o alho, o tomate, o melão, eles precisam de ventilação. Então, se você tem o hábito de colocá-los na geladeira, pode ser livre. O ideal é que seja fora da geladeira, esses que eu falei. Esses, tá. Vamos lá. Qual que seria a temperatura ideal que aqueles alimentos principais, eles devem ficar na nossa geladeira? Aqueles alimentos prontos para consumo, vamos supor que você tem ali um feijão, um potinho de abóbora, uma carne pronta, você deixa na primeira prateleira ali que varia de 2 graus Celsius. Certo. Aí você vai descendo nessa mesma prateleira, ou na segunda você pode colocar queijos, laticínios, que são alimentos também mais sensíveis. Se você tem uma prateleirazinha, aquela de plástico, que fica perto do freezer, você também pode colocar ali os frios, como queijos e iogurtes. Aí vai descendo alimentos que está pré-pronto, uma frutinha cortada, tampada, ou um pimentão que você chegou a usar só a metade, você tampa ali, fica na terceira, que vai descendo 2, 4, 6, 8. Aí, por último, que é na bandeja, você coloca os alimentos crus, os legumes e as verduras. Você coloca eles ali, porque você vê que ele fica tampado, né? Ele tá, fica... naquela bandeja lá embaixo, né? Exatamente. Então, lá embaixo tá tudo ok ficar as verduras? Desde que esteja fechadinho. Esteja tudo fechadinho ali, tudo conservadinho. Exatamente. Ok. Na porta da geladeira, geralmente é o lugar mais bagunçado, das geladeiras aí. O que o pessoal deve deixar? O ideal é que seja mais produtos industrializados. Molhos, vinagre, vinho, para quem bota o vinho gelado. Sim. Deixa eu ver o que mais os enlatados, essas coisas que vêm com a durabilidade maior, que tem menos risco de contaminar. Então, geralmente isso fica. A água pode ficar ali tranquilamente, também na porta da geladeira? Pode ficar ali tranquilamente. Desde que depende da temperatura que você gosta, né? Porque quando você abre muito a geladeira, então não conserva a temperatura. Sim. Principalmente aquela parte ali da porta. Principalmente a parte da porta, porque balança mais, aí tem a questão também de estar abrindo toda hora. Ok. Tá, o congelador, ele deve sempre estar funcionando para preservar ali a qualidade daquelas carnes? O ideal é que sim. Tá. Porque você vai colocar carnes para congelar e são alimentos perecíveis, muito fácil de perder. Então, o congelador tem que estar funcionando sempre. Por que eu pergunto isso? Porque nem todas as geladeiras, nem todas as pessoas têm geladeiras frost-free, né? Que é aquela que faz o descongelamento já por ela mesma, a gente nem vê. Algumas pessoas às vezes precisam desligar a geladeira, né? Para fazer a limpeza e tal. E aí, nesse momento, o que fazer, hein, Paloma? Quando você vai precisar tirar aquele alimento do congelador daquela temperatura que ele estava ali, e aí você precisa deixar ele fora um tempo da geladeira. O ideal é que você se programe, né? Tá. Porque às vezes a gente acaba deixando tudo para cima da hora. Mas se você se programar final do mês, que já não tem mais quase nada,
pronto, tudo ok. Vamos tirar o dia para limpar a geladeira. O ideal, inclusive, é que a geladeira seja higienizada. Se você mora só com uma pessoa, uma vez no mês está ok. Sei. Se mora mais pessoas, de 15 em 15 dias. Porque como há uma manipulação maior, mais gente mexendo ali, então tem mais risco de ter uma contaminação ali. Ok, a gente falou sobre o ovo, né? Sim. E aí, muita gente costuma guardar ovo na porta da geladeira, né? Porque fica ali, Sim, né? Que já é próprio ali para os ovos. E aí, é para ficar na porta da geladeira ou é para ficar na geladeira? Na geladeira. Na geladeira. Como eu falei, a questão da temperatura, né? Sim. De estar toda hora abrindo, então tem uma ventilação maior. O ovo é um alimento mais sensível. O ideal é que ele seja, assim que ele chega no supermercado, você retira daquela embalagem de papelão, Sim. coloca numa vasilhinha de plástico e tampa. Por que tampa? Porque o ovo é poroso. Então, se o ovo é poroso, ele pode absorver coisas que estão ali na geladeira também. Também. O ideal, inclusive, é que a gente só higienize o ovo na hora que for usar. Não chegou do mercado e lavou, porque aí você já tira uma camadinha dele. Sim. E fica mais fácil de entrar. Ó, então pega essa dica, tá? Vai higienizar o ovo, deixa para higienizar antes de você utilizar. Só na hora que for Porque consumir. muita gente acha que porque tem a casca, não vai tá acontecer protegido. nada ali, Não. tá protegido. Não. O ovo é um alimento sensível e a questão também, o ideal é que a gente consuma ele sempre bem cozido, quando estiver fervendo acima de 7 minutos, depois desse tempo, para que o ovo esteja ok. Se for um ovo ofertado para gestantes, crianças, idosos, pessoas mais susceptíveis, Sim. um ovo mais fresco possível, aquele ovo da semana. Não dá ovo que já está ali há 30 dias na geladeira, não. Tá certo. Então, para o local dele, lá embaixo, até 10 graus, ele está ok. Ali naquela parte que fica a bandeja dos legumes, não tem a parte Sim. de cima, ele pode ficar ali. Tá, ok. Uma outra dúvida. Sim. Panela dentro... A Paloma já tá rindo. Bem coisa de vó. É, panela dentro da geladeira, né? Tirei aqui do fogo a panela, deixei ela ali, de repente... Ai, vou guardar aqui com a panela, mesmo se for nada colocar em outro recipiente, já vou aqui colocar a panela. E aí? Não é interessante. Porque pode haver uma troca ali do material daquela panela com o alimento. Uma panela Sim. de ferro, uma panela de alumínio. Então, o ideal é que você vá armazenar seu alimento, você guarde em potes, como estão aí nessa geladeira, etiquetados, tampadinhos, ok. Principalmente por causa da validade, né? Sim. Que a gente acha que porque está ali na geladeira... Era exatamente o meu próximo ponto, né? Quanto tempo que os alimentos, eles geralmente devem ficar na geladeira? Por que eu pergunto isso? Porque tem gente que acha assim, não, porque tá na geladeira é eterno, né? A vida útil dele é eterna. Não, menino, tá bom, tá aí na geladeira já, não sei quanto tempo, nunca nem tirou, nunca nem mudou a temperatura. E aí? Se você tem um alimento ali já cozido, pronto para consumo, no máximo 2 dias, Tá. certo? No máximo 2 dias. Exatamente. Porque aí, na parte de cima, tá ali 2 graus Celsius, ok, não vai passar. Mas a esses outros que são industrializados, você vê na etiqueta, na embalagem do alimento, até quantos dias após aberto. Então, você anota, abrir tal dia, tem até tal dia para consumir. Geralmente isso acontece mais com leite, com Sim. iogurtes, né? São alimentos mais perecíveis. A questão da organização também, Mara, é porque a gente mistura tudo e acaba esquecendo. Não tem aquele meme, você comendo um hambúrguer na rua e seus vegetais lá murchando dentro da geladeira, mortinho, né? Sim. A gente esquece. Tá ali aquela bagunça na geladeira. Além do funcionamento dela ser melhor, você organizando, porque o ar ele circula na geladeira de cima para baixo. De cima é mais frio e vai diminuindo a temperatura, aumentando a temperatura, na verdade, para baixo. E aí você organizando, você não vai ter esse risco de perder. Sim. Porque você vai ver. Inclusive é bom que as embalagens sejam transparentes para que você veja o que é que tem ali. O que é que tem ali dentro? Às vezes você vai descascar uma manga e já tem uma manga cortada na geladeira. Sim. E aí fica só, como a gente fala, né? Estragando os alimentos. Sim, desperdiçando. Né? Desperdiçando isso. Ainda mais as coisas como estão hoje, né? Essa é a melhor Desperdiçar. palavra. Verdade. Eu trouxe aqui algumas imagens, tá, que eu peguei na internet de geladeiras, pra gente trazer também como exemplos aqui para nossa entrevista, para que a Paloma ela possa olhar e falar assim, olha, eu mudaria isso de lugar, eu colocaria isso, por exemplo, os potes transparentes são boas opções. Sim. Vamos lá fazer então esse exercício? São boas opções. Como Tá, você começando por esse perguntou, daí. Vamos lá. Primeira prateleira ali. Tem as frutas, né, cortadinhas, sabe, pronta Isso. para consumo. Ela pode ficar na primeira e na segunda, não tem nenhum problema. Ok. Potezinhos transparentes, tudo certo, Tudo é bom. certo. O ovo lá em cima. O ovo lá em cima, ele
não é bom ele estar lá em cima por causa que tem alimento pronto para consumo. Tá. Vai que ele tem alguma bactériazinha, Ok. né? Passa pro alimento. Então, deixa ele mais embaixo. Sem contar que ele é muito frio, gente. Eu já deixei ovo ali em cima, eu já perdi ovo, porque ele congela. Congela. Tá, ainda por cima tem essa dica É aí pra igual você. alface, deixou em cima, congelou. Congelou, Perdeu. né? Então tá, o ovo ela tiraria, mas os pods ali com as frutas estão ok. Estão ok. Tudo transparente. Certo. Embaixo aí a gente vê que tem suco, né? Tem alguns... Esses sucos algumas industrializados coisas poderiam ficar na porta, esses de pote industrializados podem ficar na porta. ali. Sim, essas frutas. As frutas eu deixaria na bandeja Nas também. bandejas, Isso. ok. A gente também tá vendo ali algumas caixas, né? De alguns alimentos. Não dá pra né? saber o Não que dá é. pra saber exatamente o que é. Mas o que eu achei interessante, tem aqui os nomezinhos, né? Do que é em cada prateleira dessa. É uma boa opção? É uma boa opção. Cabe a organização. Viu? Boa sorte. Ser uma pessoa, porque tem gente, né? Que tem toque. Tem gente deixa que tem toque que tudo. gosta de organizar tudo, gente. Isso aqui é um sonho de geladeira. Vamos lá, próxima imagem. E aí, essa daí? Essa é uma imagem de uma pessoa, uma geladeira de uma pessoa muito saudável, né? Muito Dá pra fitness. ver que os laticínios estão no local correto, ali 2 Sim. graus a 4 graus. Só não deixaria exposto como tá aqui, né? Como Tipo, tá esse aí. repolho tá cortado, sem nenhuma tampa, nem Sim. nada. Eu deixaria envasado. E sempre bem em contato, né, com todos os outros alimentos. Exatamente. Ok, vamos lá. Próxima imagem pra gente ver. Olha, outro sonho Eu de acho que geladeira. essa aí é que tá mais legal. Essa é que tá mais legal. Vamos começar aqui por baixo. Nas prateleiras, né, tem as frutas, tem as verduras e os legumes. Aqui na porta a gente vê que tem aqueles alimentos, ó, tem aqui molho, Industrializados, como eu falei. ketchup, mostarda, né? Porque como eles têm mais conservantes, então eles podem ficar aí tranquilamente. Tranquilamente, Isso. fica até durando mais tempo, né? Exatamente. Na outra porta aqui a gente também vê que tem alguns outros molhos, né? Então Sim. tudo serve, algumas conservas. Aí aqui nessa prateleira, aqui tem os queijos. E aí, eles são para ficar irem mesmo? O queijo seria mais na parte de cima, Porque tá mais gelado? porque tá mais gelado e eles são mais fáceis de estragar. Ok, então ali a gente tá vendo que esses queijos deveriam subir. Exato. Se tivesse uma prateleirazinha dessa próxima ao freezer, seria melhor. Seria perfeito, né? Ok. Acima desses queijos, a gente tá vendo ali, né, alguns alimentos também, tudo no potezinho, tudo identificado. E tem esses ainda que estão cobertos com esse papel. E aí? Esses identificados, eles têm cara que são alimentos prontos para consumo. Tipo, um pouquinho do almoço que ficou, Sim. seria na primeira prateleira. Primeira prateleira, É. então subiria. Porque se você vai consumir, é ideal que a temperatura esteja lá embaixo para conservar aquele alimento sem contaminação. Tá, certo. Guardar com essas embalagens, e aí? Eu tô vendo aí, isso é como se fosse um tipo de papel, né, que estivesse enrolando esses alimentos aqui. Vai depender de onde veio. Se veio do mercado, o ideal é descartar. Ok. Trocar por embalagem de pote de plástico, porque ninguém sabe o que é que tinha lá no supermercado. Isso. Aí ali naquela segunda, né, nessa aí do meio, a gente também tá vendo alguns alimentos embalados, tem ali algumas frutas, né, que estão expostas, tem algumas garrafas, eu acho que não sei, leite, água de coco, e tem o ovo. E aí, E Paloma? parece que o ovo tá na embalagem de papelão, você tá vendo? Pelo amor de Deus, minha gente, a Nutri já ensinou aqui pra gente hoje. Não faz isso. Não. Aquelas compartimentos que vem na geladeira, você pode usar eles mesmo dentro de um pote de plástico e organizar dentro. Sim. Você compra uma vasilha que dê e aí organiza ele dentro tampadinho, como eu falei. Ok. E lá em cima eu tô com toque, tá? Daquelas frutas. Volta lá naquela imagem, por favor. Tô com toque daquelas frutas. Aquelas uvas vão congelar, minha gente. Aquelas uvas vão congelar. E aí? Primeira, segunda uva seria mais aqui, onde tá esses potes. Sim, aqui nessa Isso. terceira, né? Seria aí na terceira. Ok. Porque como elas não estão cortadas, não O inteiras, suco e a água ali, tá ok? tá ok. Tá. O suco e a água tá ok. Muito bem. Vamos lá, próxima imagem, pra gente ver mais uma opção. Eu acho que isso aí é o sonho, né? De qualquer pessoa, gente. Ter esses potezinhos todos transparentes, bonitinhos, assim, organizadinhos. Já cortados pra semana, isso é mais quem faz dieta, né? Que já tudo certinho, tudo pesado. Isso. E aí, Ok, tudo certo, tudo Nutri, com certo, essa? tudo certo. Muito bem, eu acho que acabaram, né, as imagens. Temos mais aí? Algum ou essa é a última? E aí que a gente já tinha visto, né, essa É, a dessas gente já frutas tinha aí. Isso. Tudo muito solto, né? Inclusive o ovo. Inclusive o ovo. Não faz isso, A galera. laranja aberta, gente. Pelo amor de Deus, tá? Não comete esses erros, não. Quais que são as principais dicas, então, hein, Paloma, quando a gente fala de cuidados com os alimentos, né? Como é que eles estão sendo armazenados nessa geladeira?
A questão primeiro da higienização, deixar uma geladeira higienizada, né? Organizada. Só é você pensar assim, qual o alimento mais fácil de estragar aqui? Aí o que você faz? Primeira prateleira. Vai ser na primeira prateleira que eu vou colocar. Qual o alimento mais difícil de estragar? Lá embaixo, por último. E aí você vai descendo pelo degrau, porta alimentos que podem estar pegando temperatura o tempo todo, como alimentos industrializados, conservados. Se você vai... Uma dica importante, agora que eu lembrei. Descongelar a carne, nunca fora da geladeira. Muita gente deixa a carne lá, né? Exatamente, quando vê a carne já está estragada. Então, o ideal é até 5 graus a carne dentro da geladeira. Tirou do freezer. Tira ela do congelador para a geladeira. Para a geladeira. 24 horas e tá ok. Ela está descongelada, você não vai perder muito a questão da qualidade, Se você tem pressa e vai descongelar no micro-ondas, aquela carne ali já não volta mais para a geladeira, para o freezer, certo? Você vai consumir aquela carne ali. Descongelou no micro-ondas, já consome. Consome. Preparou e consome. Não volta mais para o seu estado inicial. Então, falando nisso, se tirar ela para descongelar, por exemplo, na geladeira, e depois quiser colocar ela de volta no freezer, e aí? Olhe, eu indico que a pessoa porcione a carne. Assim que você chega do mercado, porcione toda a carne. Coloca em embalagens que você vê o que é aquilo ali, a validade e tudo. E aí descongela só a porção. É mais seguro. Ok, então descongelar só a sua porçãozinha, tá ali. Exatamente. Quer compartilhar algum contato com a gente, Paloma? Fique à vontade. Peço que siga no Instagram, Paloma Nutricionista, e também siga a Uninasal. Muito bem. Paloma, que é nutricionista e é estudante de gastronomia da Uninasal, nos compartilhou aqui várias dicas sobre como armazenar corretamente os nossos alimentos nas nossas geladeiras, tá? Espero que você tenha gostado, que você tenha aí pegado todas as dicas práticas, tá? Começa a guardar agora tudo de forma bem correta para conservar esses alimentos e, é claro, você não tem nenhum tipo de contaminação, nenhum tipo, né, aí de infecção, enfim, tá? Se cuide, é sempre o melhor caminho. Obrigada mais uma vez, parabéns, adorei aqui o nosso papo, viu? Também. Obrigada mesmo. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, muito obrigada também a você que ficou aqui juntinho conosco, acompanhando o nosso programa hoje, né, que teve aí como tema principal a alimentação. Foi maravilhoso, eu adorei, foram aulas aqui que a gente teve, né, dicas muito preciosas. Então é isso, viu? Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta a partir de 9h30 da manhã, eu conto com você. Grande beijo, um maravilhoso aí início de semana para você. A gente volta a se ver amanhã. Tchau, tchau. Oral Unique. Cada sorriso é único.